Olá, gente, bom dia! Eu já tentei de todas as formas tirar essa cara de sono, mas ela não sai. Eu já acordei, tem muitas horas, mas a minha cara de sono não vai embora. Eu não sei mais o que fazer. Eu já lavei o rosto, eu já passei gelo na cara, eu já fiz várias coisas, mas a minha cara de sono não vai embora, então eu vou gravar com cara de sono. Aceitem. Bom, gente, hoje eu vim trazer uma resenha sobre o segundo livro da série Tempos de Sangue. Eu já falei do primeiro aqui, que é o livro Deuses Esquecidos, do Eduardo Cassi. Antes de falar sobre o livro, eu preciso mostrar pra vocês, porque chegou a minha coleção inteira da série Tempos de Sangue e eu tô muito feliz. Eu já tinha falado pra vocês no outro vídeo que eu queria muito essa série, e agora eu tenho os 4 livros da série, começando pelo primeiro, O Andarilho das Sombras, que quando eu li ele pelo Kindle. Eu não sabia que ele era tão grossinho assim. E eu acho as capas deles, assim, tão medievais, assim, uma coisa... Não sei, elas são tão bonitas. Essa aqui é maravilhosa. Do terceiro. Essa aqui também é ótima. E a última. Eu gostei muito, tanto das cores escolhidas, como... assim, da capa em si, dos desenhos. A capa remete bem o que o livro é, e eu gostei bastante. Bom, gente, se você leu o primeiro livro, O Andarilho das Sombras, e foi desesperado para esse aqui, para saber mais sobre Harold e o que aconteceu com ele, você vai se dar mal. Por quê? Nesse livro nós temos uma história totalmente diferente, com um personagem totalmente diferente. O que esse personagem desse livro tem a ver com Harold? A única coisa é que eles são imortais, porque o resto eles são totalmente diferentes. Então esse livro vai contar a história de Alessio, um imortal em fase de adaptação. Esse livro começa a contar de quando ele ainda é humano e logo no início ele se transforma em um imortal. Então vai mostrar como foi toda essa fase de transformação, adaptação, e como eu já disse, Alessio é totalmente diferente do Harold. Tanto em questão física como personalidade, tudo, eles são totalmente diferentes. Enquanto Harold é mais sedutor, ele é um pouco cômico e trágico, o Alessio, ele é um católico fervoroso. Durante todo o livro ele luta com esse negócio da aceitação, como ele vai conseguir, como ele vai prosseguir com a fé, tendo se transformado nisso que ele é agora. Então o livro todo ele fica nesse impasse, sem saber se ele é digno do reino dos céus, se ele vai pro inferno, se ele é um tipo de demônio, vamos dizer assim. Ele não sabe o que aconteceu com ele, ele não sabe o que ele é. Em uma certa parte, ele me mata uma raposa. E assim, eu não sei porquê, mas eu fiquei muito chateada com ele, porque isso não se mata uma raposa, gente. Raposa é um dos animaizinhos mais lindos e eu fiquei tipo, Alessio, por que você fez isso? Mas é engraçado porque ele mesmo se sente muito mal de ter matado essa raposa. Então assim, ele mata vários humanos e eu não tô nem aí. Mas quando ele mata a raposa, eu fiquei um pouco sentida. Eu fiquei tipo assim, eu não tô acreditando que você fez isso. Uma coisa que também me prendeu ao livro foi justamente o personagem. Eu não sei, eu me identifiquei com ele logo no início do livro. Várias vezes eu já refleti sobre, cara, se eu me transformasse uma imortal, como é que eu conseguiria viver em relação à minha fé? Tipo, como é que seria isso? Será que eu aceitaria? O Alessio vive isso, ele vive uma pessoa que tem a fé e se depara com essa transformação, com uma mudança totalmente inesperada, e ele tem que se adaptar a tudo isso e ainda manter a fé. Muita gente, eu vi várias resenhas e tal, e muita gente tava falando que achou o livro parado no meio, ou que achou o Alessio chato. Eu não achei isso, eu achei o Alessio mais humano, porque no Andarilho das Sombras, ele já começa contando a vida do Harold anos, tipo assim, ele já é um imortal há vários anos. Então, ele já tá acostumado com aquela vida. O Alessio não, ele se depara com essa transformação sem nenhuma instrução, ele não sabe o que tá acontecendo com ele, as pessoas não sabem o que está acontecendo com ele, eles se pegam meio a dúvidas, então ele tem que descobrir tudo sozinho. E é claro que na posição dele, ele é humilde, ele não é que nem o Harold, ele não sabe ler, ele é tipo um camponês pobre. Então assim, é óbvio que cada pessoa vai ter uma transformação e uma adaptação diferente.
Então eu não achei ele chato em nenhum momento. Ele passou por dúvidas e por questões, questionamentos que ele teria que passar, ainda mais ele, sem muito conhecimento, da maneira que ele foi criado, das convicções que ele tinha. Então eu achei essa parte bem tranquila, na verdade em nenhum momento eu achei o livro chato. O livro é forte, ele tem algumas cenas fortes, ele tem algumas descrições assim, fortes, né? A parte em que um monge surta, eu achei aquela cena muito pesada. Ela é bem apelativa, é pesada, porque né, eu fiquei, caracoles, pesadíssimo. Mas também tem partes cômicas, tem personagens maravilhosos. Esse livro ele é contado por 4 perspectivas diferentes, então às vezes vai mudar, não só em capítulo, mas durante um capítulo mesmo, existe mais de um personagem contando a história, narrando. E tem personagens legais, como a Tita, que eu adorei aquela menina. Tem personagens chatos, como o monge Hugo. Eu odeio muito o Hugo e toda vez quando ele aparecia eu ficava com raiva dele. Eu não sabia como ia acabar, eu não tinha uma noção. E o final me surpreendeu muito, muito mesmo. Eu não esperava aquele final. E eu gostei bastante. Esse final realmente provou o quanto o Eduardo consegue ser criativo e consegue nos levar a um lugar onde a gente não espera, com personagens que a gente não espera e de maneira que a gente não espera. Muito bom. Nós temos diversos tipos de personagens católicos ou com alguma fé. E isso é legal porque é a verdade. Até hoje nós temos isso na igreja. Seja na igreja católica, na igreja evangélica, enfim. O fanatismo religioso que está presente nesse livro de uma maneira bem forte, mas que não deixa de ser real. Isso é muito legal. Então, esse livro, ao mesmo tempo que ele fala de uma época medieval, ele continua sendo atual de diversas maneiras. Vale muito a pena ler, se você gosta desse estilo de literatura. Como eu já disse sobre o primeiro, ele é um livro mais adulto. Ele fala muito sobre religião. Tem algumas descrições, ao meu ver, desnecessárias. Mas, enfim, eu achei um livro bem fluido. Eu gostei muito da narrativa, eu gostei muito dos personagens, eu gostei muito de como a história foi desenvolvendo. Então eu não sei o que esperar do terceiro e do quarto. Eu não sei se os personagens desses 2 livros vão se encontrar. Por quê? Se você pegar esse segundo livro pra ler sem ter lido o primeiro, você consegue ler numa boa. Ele tem algumas referências ao primeiro, mas se você não souber, não faz falta. Então eles são livros da mesma série, mas com histórias diferentes. Lá na frente deve ter, né, algum cruzamento. Mas se você tiver esse livro por algum motivo e quiser lê-lo, você pode lê-lo antes do primeiro, porque dá tranquilamente. Espero que vocês tenham gostado e deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não. Beijos.